Bom, se vocês me escutam e a tela está correta, nós hoje vamos discutir dois assuntos. Eu vou conversar com vocês dois assuntos. E eu queria começar pelo assunto que é de continuação com a nossa discussão anterior, né? Na nossa discussão anterior, que foi gravada, eu disponibilizei para vocês, nós começamos a falar sobre a antiguidade do Brasil, né? Dentro de um contexto do que é o Brasil, de tentar entender o que somos nós. E eu falei para vocês que a ocupação da terra foi uma ocupação muito anterior ao que nós imaginamos, e a gente não entende direito, às vezes, a natureza do território que foi descoberto, entre aspas. A história do vencedor, ela só deixa como legado para a gente o que vem depois. O que vem antes e a articulação do que vem antes com o que vem depois são temas de dificuldade, hoje em dia, para os historiadores. Então, essa nossa conversa hoje é uma tentativa de suprir essa lacuna, né? Eu estou mostrando para vocês aqui a organização das capitanias, tal como ela era percebida na época. Vocês percebam que a gente tem duas grandes entradas no continente, né? Conforme eu falei, a calha amazônica e a Bacia do Prata. A Bacia do Prata é muito importante, porque ela penetra dentro do Império Espanhol, né? Claramente, ali os portugueses já percebem que a hidrografia brasileira é uma hidrografia que penetra por dentro do território, e influencia, né, na distribuição das capitanias hereditárias. As capitanias nada mais são do que instituições muito conhecidas da gente atualmente, são concessões públicas, né? Então a coroa portuguesa, dona de todo o território, é como se o Tesouro Nacional fosse, e é de fato dono de todo o território, e a partir daí ele faz concessões para a iniciativa privada explorar economicamente o território e, através dessa exploração econômica, render frutos monetários fiscais para a coroa portuguesa, né? Os controladores da coroa portuguesa, que são a família, nesse momento ainda, já a família Bragança, né? Então, o território brasileiro ele é mal conhecido no tempo em que ocorre essa divisão política do nosso território, né? Primeiro eu chamo a atenção do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele é algo que resulta de uma longa negociação com a coroa espanhola, né? Essa negociação ela se fez necessária diante do impulso das grandes navegações. Ambas as coroas elas tinham partido numa revolução tecnológica gigantesca, com implicações sobre a logística internacional, sobre o sistema mundo, né? Sobre o avanço histórico do capitalismo internacional. Então há um salto muito grande aí com a expansão das navegações judaico-cristãs para o continente das Américas, que nesse momento estava isolado mesmo do capitalismo ocidental, né? A Europa, que vinha emergindo da Idade Média, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também, ela está reunida em grandes reinos poderosos e que buscam a expansão como estratégia de rivalidade interna. Quer dizer, todo o movimento dos grandes descobrimentos, eles estão intimamente associados com uma luta intestina que ocorre dentro da Europa. Essa luta, o que ocorre dentro da Europa, ela também é uma luta de reconquista. Então nós temos três frentes de conflitos para os europeus neste conturbado século XVI. O primeiro deles se refere à própria Europa, a liderança dentro da própria Europa entre as diversas linhagens aristocráticas. A gente pode até dizer entre as diferentes subculturas, né, europeias. Não tem uma só, tem dezenas. E elas, nesse momento, vão estar em intensa rivalidade. É essa rivalidade que impulsiona, em certo sentido, Espanha e Portugal. A Espanha já o país mais rico, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mas Portugal é uma nação muito incipiente, economicamente, territorialmente, tudo mais. Não obstante, Portugal parte na frente, chega ao novo continente. Depois, primeiro chegam os espanhóis, eles vão dar lá nas ilhas que cercam a América Central, e poucos anos depois, Portugal, 2 anos precisamente, Portugal faz o anúncio público do descobrimento, numa missão que trouxe Pedro Álvares Cabral
ao país como um ponto intermediário. O destino final de Pedro Álvares Cabral era nas Índias, né? Como vocês sabem. Esse era o fluxo de caixa de curto prazo para a coroa. O Brasil era um terreno sem nenhum valor à época. Os espanhóis, eles ficam com o que tem do outro lado. E do outro lado tem a América do Sul nesse trechinho. A América do Norte está toda fora do Tratado de Tordesilhas. Ela é toda espanhola. De maneira que aos espanhóis coube, em princípio, as grandes civilizações. E, portanto, a pilhagem do ouro, né? A absorção de tecnologias e conhecimentos muito mais sofisticados. Nossos índios, até certo sentido, nesse momento, se encontravam muito dispersos. Pouco tinham de melhorias em relação ao próprio Neolítico, a Idade da Pedra, né? Eram, em grande medida, ainda caçadores-coletores. Então, isso faz com que, na nossa historiografia, o índio brasileiro seja relegado ao segundo plano, desde os cronistas da época. O interesse mesmo estava sobre os índios que foram encontrados do lado espanhol. Modernamente se lançam dúvidas sobre o grau de ignorância desses grandes navegadores em relação a esses impérios, essas civilizações complexas que estavam aqui já nas Américas. Hoje já se admite um conhecimento prévio que pode ter, inclusive, influenciado nas negociações dos Tordesilhas, de tal maneira que os poderosos Habsburgos espanhóis, operadores da Inquisição papal, defensores do catolicismo, da tradição e do conservadorismo na Europa nessa ocasião, a esses coubesse a difícil missão de eliminar, de uma só vez, todas as grandes civilizações americanas e subjugar esses povos ao artefato judaico-cristão. Então, tratava-se não apenas de uma missão evangelizadora, que foi, já em contrapartida, a missão dos portugueses na América do Sul, né? Eles não vieram com a missão de destruir. A religião católica coube, ao contrário, proteger os índios da escravidão. Protegê-los, batizá-los e, mais do que tudo, dar-lhes educação. Então, aos índios não foi negada a educação dos portugueses, né? Os portugueses não constituem ordens religiosas para virem para o Brasil da mesma maneira como foi feito com a América Espanhola. Você tem que ter uma teologia muito flexível para justificar todos os assassinatos que foram cometidos em nome de Cristo na América Central. A lógica naquela ocasião foi a mesma lógica empregada nas cruzadas. Qual era a lógica da cruzada? Era que permitia que cristãos matassem em nome de Cristo. Em nome de Cristo. O que permitiu uma flexibilização tão grande dos preceitos cristãos a ponto de permitir aos europeus saírem pelo mundo matando os diferentes em nome de Cristo? Foi a ideia de ataque precaucionário que os Estados Unidos usam até hoje. A ideia de que se você marcar como cruzado, se você mata um turco sarraceno, você está evitando que outros cristãos sejam mortos ali na frente. E por estar salvando vida de cristãos que seriam mortos por aquele sarraceno, ao matá-lo, você está perdoado. Então percebam que a mesma lógica foi aplicada nas grandes civilizações meso-andinas, que naquele momento, em muitos aspectos, estavam muito mais avançadas em nível civilizatório do que o próprio contexto judaico-cristão europeu do século XVI. E aí nós vamos ter uma organização militar muito bem apoiada e constituída e que penetra no território da América, de norte a sul, desvendando esses grandes impérios e destruindo eles um por um, né? Eu não vou falar com vocês hoje, não vou ter tempo da gente contar aqui como foi, vamos dizer assim, desumanizada essa conquista. Eu não vou poder contar para vocês hoje. Eu conto o resultado que aconteceu do lado português. Essa que nos interessa aqui agora. O que os portugueses encontraram quando eles chegaram aqui? E de que maneira que eles subjugam a ordem natural que eles encontraram aqui, criam uma nova ordem inteiramente artificial, baseada na ideia de
divisão do território para o aproveitamento econômico, né? Quer dizer, se é verdade que os portugueses também tinham portulanos que indicavam a presença de terras do lado de cá do Oceano Atlântico, e se eles sabiam também, como eu suspeito que sabiam, que aqui não haviam grandes civilizações organizadas contra as quais eles tivessem que lutar, portanto, os custos da guerra foram evitados pelos portugueses na Europa e nas Américas, e eles encontraram, apesar de encontrarem um território onde não se conhecia o ouro só vai ser achado 150 anos depois, em grande parte porque os portugueses, os índios nossos, não conheciam a metalurgia dos metais, do ouro, nem de outros metais. Eles não tinham passado ainda pelo que é conhecido na arqueologia e na história como Idade do Bronze. Não obstante, eles conheciam a cerâmica. Não obstante, desde os primórdios, eles se comunicavam através de artes visuais, possuíam religiões organizadas, e hoje a gente já pode dizer, gente, que havia uma comunicação entre todos esses índios que habitavam as Mesoaméricas. A gente entender um pouquinho do passado do nosso país, a gente tem que compreender as teorias vigentes sobre arqueologia, sobre a distribuição da espécie humana no planeta. Ela teria nascido na África, como vocês bem sabem, na África do Sul. Essa é a teoria vigente, né? Há mais de 100 mil anos atrás, e a partir daí migrou para o norte da África, teria passado pelo deserto do Saara, fundado já no Egito as primeiras povoamentos permanentes, e a partir dali migraram para a Europa, para a Ásia, e chegaram na América do Sul em último lugar. Teriam chegado na América do Sul em último lugar. Quer dizer, o sul-americano, ele descende e deriva de tudo o demais na teoria vigente que explica a ocupação do globo a partir da espécie humana, né? O Homo sapiens, durante todas essas dezenas de milhares de anos aí que nos antecedem, o Homo sapiens encontrou no caminho outros tipos de hominídeos, que provavelmente dispunham já de língua, de oral, de domínio do fogo e, eventualmente, até assentamentos permanentes. Né? Quando a gente vê aquela escala humana que vai desde o chimpanzé até o humano, a gente conviveu com aquilo tudo e a gente matou tudo. O Homo sapiens foi o responsável pela morte de todos eles. O fato é que os da América do Sul seriam os mais júniores, seriam os menos desenvolvidos, naturalmente menos desenvolvidos. Segundo a tradição norte-americana e europeia, que explicariam assim a hierarquia do desenvolvimento humano na nossa pré-história. Quando chega o povo de Luzia, que vocês devem saber bem quem são, é um conjunto de centenas de crânios, um assentamento permanente que foi encontrado em Lagoa Santa, dotados de rituais de sepultamento, religião, portanto, com grãos e, portanto, visivelmente em assentamentos permanentes, com arte pictórica e tudo demais. E ao examinar cuidadosamente esses crânios e os resultados genéticos desses crânios, o que a gente percebe é uma antiguidade muito maior do que se supunha na ocupação da América do Sul. Então, a teoria vigente nos últimos 80 anos sobre a natureza última dos brasileiros está inteiramente equivocada e hoje nós temos duas teorias. Nós temos uma teoria brasileira sobre o que aconteceu e a gente tem uma teoria oficial anglo-saxônica. A teoria brasileira ela vem sendo reforçada por outros achados igualmente antigos na América do Sul. E vocês sabem que a partir dos anos 2000, a arqueologia ela dá um salto, né? Um salto mesmo, assim, como nunca experimentou antes. Um salto da ordem de 10. E ele se deve à aplicação de tecnologias, como eu falei na nossa discussão gravada, de tecnologias que foram descobertas agora, o satélite, a imagiação, a possibilidade de você ter algoritmos para processamento dessas imagens, né? A ortogonalização, a capacidade de você construir modelos 3D a partir dessas imagens e, portanto, compreender eventualmente até a sua evolução geológica e mesmo arqueológica.
Esses fluxos, portanto, eles puderam ser melhor encadeados. E o que se descobre nos últimos 20 anos são inúmeros, centenas de sítios arqueológicos intocados hoje. Boa parte deles na cobertura florestal que se estende desde o centro-oeste brasileiro até as florestas guatemaltecas, nicaragüenses. Durante todo esse percurso, nós vamos observar ali a existência de ruínas de umas civilizações complexas que vão dos maias, no caso lá da América Central, até sociedades complexas no Marajó, que já se conhecia, mas também adentrando por todo o território da Amazônia e aparentemente se comunicando com o altiplano andino, porque o Peru nada mais é, e Cusco nada mais é do que uma continuidade ou um ponto muito estratégico dentro da América do Sul, que faz com que, de um lado, a gente tenha a calha amazônica, com todos os recursos da floresta, do outro lado, a gente tenha um litoral extremamente piscoso, com o encontro das águas frias e quentes, onde se estabelece a civilização do Caral, e mais ao sul, a gente vai ter uma cordilheira que se expande e permite ali uma posição de segurança e conforto para essas civilizações complexas que nós conhecemos como Império Inca. Mas quando a gente toma hoje a diversidade cultural que existia antes do descobrimento e que faz parte da formação de todas as Américas, a gente vai chegar seguramente aí a mais de 200 subculturas. Quer dizer, quando a gente olha hoje para a Europa e admira 30 culturas diferentes que tem ali, nessa ordem de grandeza, a gente não pode imaginar a diversidade das culturas que existiam na Mesoamérica como formação da ocupação humana durante as dezenas de milhares de anos que antecederam a chegada dos portugueses e o domínio anglo-saxônico. Então, o Brasil hoje ele coloca em xeque, né, essas teorias tradicionais e dizem, olha, eventualmente a disposição da civilização humana ela é toda muito mais antiga do que a gente imagina. Eventualmente houve algum cataclisma por volta de 12 mil anos atrás, 12 mil antes de Cristo, né? Entre 12 e 14 mil anos atrás, um cataclisma que desarticulou as civilizações pré-diluvianas, e o que restou depois disso foram fragmentos culturais que se reorganizaram no mundo inteiro e que eventualmente reocuparam aqueles sítios históricos, como no caso dos Incas, como no caso dos Astecas, como no caso dos Maias, que já haviam desaparecido nesse momento. Então, toda essa ideia de fluxo é uma ideia que não faz muito sentido. Eventualmente, essas civilizações humanas, essas culturas que são extremamente complexas, possuem um passado muito anterior. Isso ainda está por ser melhor verificado, né? Mas tudo aponta nessa direção. Toda a arqueologia brasileira aponta nessa direção. Se vocês conversarem com os arqueólogos brasileiros, muitos deles já aceitam que o sumiço da megafauna, né, da preguiça gigante, do tigre-dente de sabre, do mamute, dessa gente toda, que some há cerca de 12 mil ou 14 mil anos atrás, de forma absolutamente inexplicável, e que explicaria também por que os humanos foram para as cavernas, para se defender desse enorme cataclisma, né? Os sobreviventes estavam dentro de cavernas. Muita gente defende que foi uma mudança de um polo magnético. Outros defendem que foi um grande meteoro que caiu na Terra. Outros defendem ainda cataclismos resultantes da mudança do degelo que já acontecia nessa época, né? De uma forma ou de outra, nós podemos suspeitar que as culturas que formaram o Brasil são muito anteriores do que nós podemos imaginar. E, eventualmente, guardam histórias riquíssimas do que somos nós, da nossa genética, do nosso patrimônio genético. Na hora que chegam os portugueses, os índios estão ocupando o território brasileiro. Reparem de novo que aos portugueses só interessa a porção delimitada pela capitania, pelo Tratado de Tordesilhas, conforme eu mostrei inicialmente. Mas isso não coincide necessariamente com a distribuição dos índios. E a gente vai perceber que existe o Tupi-Guarani, que está em laranja, observem bem,
O Tupi-Guarani, ele é a etnia absolutamente dominante nesse momento. Vocês reparem que eles ocupam boa parte do litoral, que é, vamos dizer assim, nesse momento e até hoje, o ambiente mais nobre do ponto de vista de assentamento, sempre foi. Se vocês quiserem saber onde estão as grandes megalópolis do planeta hoje, elas estão na beira do mar. Elas estão na beira de rios. Por quê? Porque ali dispõe de um estoque de proteína, peixes, animais, de maneira que possa sustentar populações humanas superiores, gerando assim sociedades complexas. Então, durante toda a história humana, quando a gente vai olhar aonde se desenvolveram os povoamentos mais bem-sucedidos, nós vamos encontrar algum tipo de favorecimento climático ou geográfico, né? Então, nesse caso aqui, os Tupi-Guaranis já ocupavam os lugares mais nobres da nossa porção territorial. Havia uma integração enorme das tribos. Mas eu queria destacar aqui que eles não eram os únicos. E aqui, tudo que não era Tupi-Guarani era chamado pelos Tupi-Guaranis de povos G. Então vocês reparem que em amarelo, ocupando naquele momento a periferia do litoral, ocupando ali as porções menos favorecidas do território brasileiro, em relação aos Tupi-Guaranis, nós vamos encontrar os povos G, amarelo. Esses povos G eram os povos que eram os originais aqui do nosso território. Eles que ocupavam originalmente o território. E os Tupi-Guaranis e todos os demais, as hordas aruaques, os caribes, que vieram lá do Caribe, e outros, eles se sucedem numa segunda onda migratória, incluindo os Tupi-Guaranis, que conquistou, de certa maneira, o território dos povos G. Quer dizer, os povos G eram os inimigos dos Tupi-Guaranis, porque eles eram os donos oficiais do território. Só que nesse momento que Portugal chega no Brasil, esses índios já estavam sendo massacrados pelos Tupi-Guaranis, que já eram superiores, já ocupavam as principais porções, já tinham as maiores populações, as melhores organizações de confronto militar. Então os Geis já se encontravam numa posição desfavorável. Lembrando que os Geis são a base do patrimônio genético da ocupação original do nosso território. Os povos Geis foram praticamente extintos. No século XIX, quando Dom João VI chega ao Brasil, uma das primeiras medidas dele é designar recompensa para quem matar povo botocudo, que são povos Geis. Aonde eles vão se esconder, os remanescentes desses povos Geis? Na Amazônia. Então a Amazônia brasileira, ela passa a ser um refúgio, um esconderijo para esses primeiros habitantes do nosso território. Para o povo de Luzia, para o povo que fazia sambaquila em Santa Catarina, que já erguia pirâmide de 30 metros de altura. Aqui a gente não tinha pedra, e aí eles faziam de resto de fruto do mar. Mas eram câmaras mortuárias da mesma maneira, eles enterravam mortos nessas pirâmides da mesma maneira que os egípcios faziam na mesma época. São esses povos Geis que vão ser massacrados pelos Tupi-Guaranis. Antes de passarmos adiante, eu quero dizer que os portugueses, quando chegam aqui, eles percebem essa dualidade no nosso território. O nosso território se encontrava em guerra, num conflito militar amplo. E eles fazem uma aliança com os vitoriosos. Eles fazem aliança com as etnias Tupi-Guaranis. E o interesse mútuo nunca foi espelhinho. Os nossos Tupi-Guaranis nunca foram idiotas. Eles comandavam vastas regiões dentro de uma organização social complexa. Então esses líderes, eles não estavam querendo negociar espelhinho. Eles estavam querendo negociar apoio militar conjunto, que é assim que é a base de uma aliança. Então os portugueses passaram a dar apoio militar contra etnia G e os Tupi-Guaranis passaram a dar apoio militar contra etnias brancas. Quando os franceses chegam aqui no Rio de Janeiro, encontram o Rio de Janeiro despovoado, se instalam aqui, conforme eu conversei com vocês, e os Tupi-Guaranis se aliam aos portugueses para tirar daqui os franceses que estavam aliados aos povos Geis, que aqui estavam.
Então a batalha contra os franceses não é apenas uma batalha contra os franceses, é uma batalha contra os inimigos do poder conquistador, aonde se aliam os tardios tupi-guaranis com os ultra-tardios portugueses. Eu não posso esconder de vocês que pouco se conhece sobre a cultura Geis. Muitíssimo pouco. Pouco nós entendemos do que foi a nossa cultura complexa na origem. Essa é uma dívida que nós temos com nós mesmos. Eu só tenho para dizer para vocês que o que a gente conhece disso a respeito, através do conhecimento sobre a cultura tupi-guarani, é que esses índios e as suas crenças, a sua cultura, a sua religião eram muito próximas daquelas que nós vamos encontrar lá em cima do altiplano andino. Ou seja, aquelas culturas meso-andinas que foram unificadas pelos incas, mais ou menos na mesma época que os tupi-guaranis entram no território sul-americano, cerca de 800 anos antes de Cristo, é tardio pra caramba, é muito recente. Então, enquanto os tupi-guaranis estavam se estabelecendo no litoral brasileiro, os incas estavam dominando as outras dezenas de culturas meso-andinas e estabelecendo ali um império articulado. O que eu estou dizendo para vocês é que o que nós conhecemos da cultura e da religião tupi-guarani guarda muitas comparações de semelhança com a cultura e a religião, vamos dizer, propagada e abraçada por aqueles povos incas. Um dos exemplos mais importantes é a existência de um deus e de uma própria cultura que é explicada a partir de fora da Terra. Quer dizer, para os incas, como para os tupi-guaranis, a civilização humana ela não vem migrando lá da África. Para eles, a civilização humana é criada por civilizações de fora da Terra. Eu quero dizer para vocês que não... Os índios mesoamericanos, na América do Norte é a mesma coisa. Nós também vamos encontrar na cultura Hopi, em outras culturas da América do Norte, uma enorme semelhança com essa crença na origem das suas próprias culturas, da civilização humana. Eventualmente pré-diluviana, porque isso tudo são resquícios. Muitíssimo bem. Esses índios foram dizimados em grande parte pelas doenças, não foram pelas armas. E os brancos introduzem a doença propositalmente nas Américas, né? Eles eram poucos frente ao que eles tinham que conquistar. E a conquista é muito boçal, muito burral. Essa é a situação da África antes do descobrimento, imediatamente antes do descobrimento. Enquanto nós estávamos naquela fotografia anterior, na África a fotografia é essa. A África, a conversa é bem diferente, porque a África também dispõe de civilizações muito antigas, só que lá o nível de conhecimento é muitíssimo superior às civilizações sul-americanas. Lá, o nível de conhecimento tecnológico, ele é eventualmente comparável, se não superior em muitas áreas, àquele encontrado junto aos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, na mesma ocasião. O que ocorre é que a África ela está extremamente dividida entre etnias. E essas etnias elas disputam ferozmente o território. E da mesma maneira que na América do Sul, portuguesa, os portugueses, quando encontram as etnias africanas, eles fazem alianças locais. E quem vai escravizar os negros são os próprios negros. São os líderes de determinadas etnias dentro da África que vão escravizar os tribos de outras etnias. No início, eu quero também chamar a atenção para vocês aqui que imediatamente antes da divisão da Europa no século XIX, já existiam colônias europeias. Portugal já tinha se firmado, a França já tinha se firmado, e etc. Mas o dominante não eram as colônias europeias. O dominante, antes da divisão da África, era que a África era dominada pelos próprios africanos.
Essa é uma questão importante. Já existiam reinos, impérios, culturas, língua, tecnologia, organizações sociais complexas. Isso ninguém discute. Desde uma antiguidade muito profunda. Aliás, é por isso que se suspeita que surgiu ali. É porque o que se encontrou ali é muito complexo. Então, progressivamente, essa sociedade complexa africana, ela cede à aliança político-militar com, inicialmente, os portugueses, mas depois as outras nações europeias, dentro da rivalidade interna. Essa aliança com o estrangeiro, ela tem uma duração definida. Então, breve os europeus conhecem o território e mapearam as divergências, eles mesmos dividem a África. E a partir do século XIX, apesar de proibida o tráfico internacional de escravos, no século XIX, a África, ela agora contém não apenas as riquezas minerais e materiais, mas também a população que deve servir ao capitalismo europeu em expansão. Tá certo? Quando a gente olha para a rota dos escravos, ela mudou ao longo do tempo. Então, no início do período da escravidão, predominava a rota da mina, que guardava ali algumas regiões da Guiné e da rota da mina, do Golfo da Guiné, de onde vinham as principais hordas de escravos no início do período colonial. Depois, progressivamente, Angola foi assumindo importância. Vocês reparem que a, a destinação dos escravos para o Rio de Janeiro, ela é tardia em relação ao Salvador e ao Recife. Os primeiros destinos são Salvador e Recife, quando o Brasil era apenas um conjunto de células de ocupação europeia distribuídas pelo litoral. Quando a gente olha um aumento do fluxo em relação ao Rio de Janeiro, é porque nós já temos ali não apenas as Minas Gerais em andamento, e, portanto, já estamos no século XVIII, a ocupação de todo o território, com a invasão da Espanha, Portugal e tudo demais, mas nós também vamos ter, e isso é muito importante, mais tarde, no século XIX, o restabelecimento do latifúndio paulista, que é escravagista. Quer dizer, isso agora nós não estamos mais nos campos de concentração do século XVI, onde pequenas unidades, relativamente pequenas unidades produtivas, agroindustriais, com alto nível tecnológico, os engenhos, eles estavam em atuação no litoral nordestino. Nós vamos chegar a ter 400 engenhos ali por todo o litoral. Né? O Rio de Janeiro é ocupado tardiamente, campos. A cana-de-açúcar chega a ter campos no século XIX, por causa dos índios. Os índios. Que nós vamos encontrar ali na região dos campos. E aí isso atrasa, dificulta, encarece, torna não viável a empresa ultramarina. Portanto, quando as portas se abrem para a interiorização, Portugal se aproveita, vamos dizer assim, do aumento do fluxo negreiro em direção às minas e propõe um novo surto de desenvolvimento fundamentado no latifúndio escravagista. Em pleno século XIX, com o tráfico negreiro proibido a partir de 1810, de 30, já não se fazia mais em lugar nenhum, e nós insistimos. E aí Portugal desenvolve, os comerciantes portugueses, esses são portugueses mesmo, desenvolvem a rota de Moçambique, que passa a trazer escravos lá do outro lado da África. Então nós vamos ter o melhor do patrimônio genético dos pretos africanos vai ser extraído violentamente de vários pontos da África. É como se fosse inesgotável durante um longo período. Ninguém fez isso. Só a nossa elite foi capaz de fazer isso. Nenhuma outra elite se sustentou tanto tempo em cima de uma fonte de criação de tanta desigualdade. Essa desigualdade, conforme vocês sabem, marca profundamente a formação histórica do nosso país. Mais do que qualquer outro das Américas. Porque nós jamais abandonamos o latifúndio escravista. E a fazenda, que é o Brasil, ou o projeto do Brasil Fazenda, ele não tem outra coisa em mente do que manter, ou se não ampliar, essa desigualdade que
vamos dizer, é o motor do desenvolvimento brasileiro desde a sua origem, do Projeto Brasil. Quando a gente vai para a Europa, tentar entender a Europa no momento do descobrimento, é perceber que a Europa se encontrava em curso na Europa no século XV e XVI uma continuidade de uma guerra de conquista que começa com as Grandes Cruzadas. Então eu falava antes ali, as Grandes Cruzadas já no século XII, elas vão ser uma espécie de um escoadouro da elite europeia em direção a conquistas no Oriente. Então Jerusalém é recuperada toda a região do Levante, né? O Levante é a faixa de terra que vai desde a Antioquia, hoje Turquia, até o Egito, até Cairo, KR, de Cristo, Cairo, até o Egito. Então esse é o Levante. Essa é uma das zonas mais disputadas desde a antiguidade pela sua importância no comércio internacional. É essa região que faz a ligação entre a Europa e a Ásia. É onde se encontram os gasodutos, as correntes de comércio em terra, as ferrovias, os portos. É na região do Levante que nós vamos ter, ainda hoje, uma importância geopolítica muito grande, né? Eu não preciso dizer para vocês que Constantinopla também é uma cidade muito importante, porque ela é a capital do Império, vamos dizer, bizantino e, portanto, a fronteira oriental mais importante do próprio cristianismo, depois da queda de Jerusalém. Quer dizer, quando Jerusalém cai para os turcos otomanos, sarracenos, o catolicismo é expulso novamente até Constantinopla. Mesmo os judeus entram em diáspora. Só vai ser reconhecida, restabelecida em 1948, com a criação do Estado de Israel. Então o Levante ele passa a ser muçulmano. Essa questão muçulmana não é uma questão árabe, mais e apenas. Os muçulmanos eles englobam diversas culturas que se propagam, inclusive para dentro da Europa. É isso que eu quero dizer para vocês. A disputa entre o Ocidente e o Oriente, ela tem altos e baixos durante os séculos que antecedem o descobrimento. E esses altos e baixos geram avanços e recuos que, vez por outra, ameaçavam o Ocidente. Dessa maneira, Constantinopla era muito importante o leste europeu e os Balcãs muito importantes na contenção do vigor muçulmano em direção a Roma. Então, na defesa do papado, na defesa do catolicismo, da cultura judaico-cristã, Constantinopla era uma espécie de uma referência. E, de fato, a muralha de Constantinopla não vai cair, senão até muito mais tarde. Constantinopla não chega a ser invadida em momento nenhum pelos muçulmanos, pelo Islã. Que nesse momento já é um Islã da jihad, já é um Islã de Maomé, já é o Islã do libertador. É esse Islã que penetra por dentro da Espanha, Andaluzia, e lá se estabelece. Nós, durante muito tempo, a Europa e esse Islã, ele penetra por dentro da Europa e vai até os Alpes suíços, os Alpes franceses, não invade a França, mas ele, vamos dizer, percorre toda a Península Ibérica até o Rio Douro, que é aquele rio mais ao norte ali que delimita Portugal novamente com a Espanha. Vocês estão vendo? O Rio Douro ele está dentro de Portugal, desde o litoral, mas ele nasce na Espanha. Ao norte do Rio Douro era católico, abaixo era tudo muçulmano. Então Lisboa estava em mão de muçulmano, Barcelona estava em mãos de muçulmanos, Madrid estava em mãos de muçulmanos. De tal maneira que o que a gente teve ali foi uma ocupação que depois de alguns anos era pacífica. Na Europa, os muçulmanos se davam muito bem com os cristãos e com os católicos. Até o momento em que os turcos sarracenos começam a apertar o passo.
e proíbem a migração dos cristãos para Jerusalém. Aí surgem as grandes cruzadas. Pois bem, as grandes cruzadas, nas suas indas e vindas, contaminam a reconquista da Península Ibérica. Então, a reconquista de Portugal, ela é uma continuidade das grandes cruzadas. Ela está no mesmo contexto, assim como vai estar no mesmo contexto a reconquista da Espanha. Quem vai reconquistar a Península Europeia para os europeus? Quem vai reconquistar são as elites de cima do Douro, elites, vamos dizer, portugalenses, que estão em cima do Douro, juntamente com o apoio dos templários do norte da Europa. Então a gente não vai compreender o aumento da importância judaico-cristã no mundo a partir do século XVI se a gente não entender o esforço de unificação europeia promovido pelo judaico-cristianismo no contexto da reconquista contra o Islã. É isso. E aí vocês vão perceber que o norte da Europa ela fornece, lá pelas tantas, recursos militares poderosos. Quem vai fazer a segurança de toda a logística que sai do Levante e vai até Londres, até Paris, até Rotterdam, todos esses grandes portos do norte da Europa são alimentados via mar, fora do Mediterrâneo. Quem dá a segurança das naus que fazem o comércio de longa distância nesse momento são os templários. Tanto nas rotas por terra quanto nas rotas por mar. Não tem pirata, porque os templários acabam com todo mundo. Reparem que Lisboa é um entreposto fundamental na lógica mediterrânea templária, que liga o Oriente do Levante ao norte da Europa. Então eles é que vão controlar todas essas rotas de comércio. Acontece que os templários são objeto de perseguição. Em 1311, eles entram num período de ilegalidade. Os franceses não toleram as dívidas que eles dispõem contra os templários, e surge o rei francês. Então, ele se coloca como um cristianismo diferente de todos os outros cristianismos. Ele prende lá e mata, junto com o apoio do papado, toda a liderança, ou boa parte da liderança templária no período. E aí, a partir daí, os templários se deslocam para Portugal, que está na periferia da Europa, que acabou de ser reconquistado. Lá em Portugal, eles nomeiam um sujeito chamado Infante Dom Henrique para ser o tesoureiro de todo o patrimônio templário, que passa a ser sediado em Portugal, percebido como um lugar seguro para que o cristianismo templário se hospedasse. Reparem que é, portanto, em Portugal que se articula o grande projeto de expansão ultramarina. Não é por acaso. O Brasil ele é um projeto dentro de um projeto. Nós permanecemos ocultos como projeto, um segredo, porque Portugal e os templários e os capitais judaico-cristãos na ocasião vão ser rapidamente contestados pela, vamos dizer, tirania Habsburgo na Espanha e no leste europeu. E aí eu quero falar para vocês, a gente tem o Reino da França, nós temos o Reino de Portugal, dominado pelos templários e pelas elites locais de trás dos montes. A dinastia Bragança depois vai ser uma desses exemplos, mas a pioneira é sempre a dinastia de Avis. E aí, como vizinhos poderosos do Reino de Portugal, nós vamos ter os Habsburgos espanhóis, que têm uma aliança de casamentos de consanguinidade com as dinastias da Áustria e da Hungria, formando, portanto, um império Habsburgo na Europa, no início do século XVI. Ninguém discute que os Habsburgos espanhóis e austríacos dominam a Europa. Ninguém discute isso porque, em grande parte, eles são os mais ricos, mas em grande parte também eles rapidamente se tornam o braço militar do papado na luta pela emancipação religiosa dentro da própria Europa. Vocês sabem que no século XVI, o catolicismo ele sofre um cisma.
Mais um. E esse novo cisma, que é feito pelas denominações protestantes, ele rompe politicamente com as nações papais. Ele rompe com a França, eles rompem com a Itália, mas principalmente com Roma, mas principalmente passam a romper com o Império Habsburgo. Os Países Baixos, eles eram uma espécie de uma propriedade do Império Habsburgo, eram territórios dominados pelos Habsburgos. E os Países Baixos, eles se levantam, a Holanda se levanta como nação protestante e passa a desenvolver uma guerra contra a Espanha, contra os interesses habsburgos. Rapidamente, os Habsburgos, então, desencadeiam na Europa uma santa inquisição, que faz com que toda sorte de amigos passasse a ser atacado. Então, em toda a Europa, tem um enquadramento católico para mostrar que quem fica, as lideranças católicas que ficam, elas são alinhadas com o Papa e não alinhadas com os protestantes. Então, é um divisor de águas dentro da Europa, a Inquisição. Quem é nosso amigo, fica bem. Quem não parece nosso amigo, é herege. E aí, Portugal, nessa ocasião, ele tem aliados poderosos. Os templários judaico-cristãos aqui, ele tem aliados poderosos junto aos holandeses e os alemães. Por quê? Porque Amsterdã também é um território livre para as crenças. Lá também o judaico-cristianismo se movimenta com muita tranquilidade. E na Alemanha se localizavam os principais estaleiros construtores de navios da ocasião. Então, os navios do descobrimento português vão ser construídos todos na Alemanha, com capitais articulados junto com Amsterdã. Quando vai se construir a aliança ou a sociedade internacional para a cana-de-açúcar, eu volto isso na nossa próxima discussão, prometo, mas quando vai se estabelecer essa aliança, os holandeses são parte. Quer dizer, entram na aliança a coroa portuguesa, os templários judaico-cristãos, que vão ser os operadores dessa máquina, e os portugueses originais, vamos dizer assim, da dinastia de Bragança e seus amigos, que tinham participado da Reconquista, mas que eram agora donos de terra em Portugal e, portanto, estavam aptos a cuidar da terra no Brasil também, como donos da terra. E esses são os donatários. Os donatários são os aliados do judaico-cristianismo templário em Portugal e que passam a ter uma sociedade dentro da empresa açucareira. Quer dizer, você tem a concessão pública, que é o território, aonde se estabelecem as empresas, vamos dizer assim, os canaviais e os seus engenhos, cada um de um conjunto de famílias diferentes, judaico-cristãs, e articulados com a coroa portuguesa, que age muito pouco, só em casos de exceção, como foi, por exemplo, a expulsão dos franceses aqui do Rio de Janeiro. Mas o que eu quero destacar para vocês é que, a Europa no século XVI ela está sob tensões político-militares gigantescas e a rivalidade entre as nações é muito acentuada. Em parte pelas pressões do Império Turco-Otomano para dentro da Europa, mas em parte também do avanço dos Habsburgos austríacos e espanhóis por sobre as nações vizinhas, afirmando o seu poderio na Europa. Quer dizer, é uma tentativa de unificação europeia pela via da religião. Depois nós vamos ter tentativas de unificação europeia pela via da força, como os imperadores romanos tentaram fazer, ou que Hitler vai fazer muito mais tarde, ou que Napoleão faz no meio do caminho. Já houve várias tentativas de unificação da Europa. Já houve a tentativa de unificação pela via dos mercados, como foi a União Europeia recentemente, que também fracassou. Quer dizer, a Europa ela é um ambiente de preservação da diversidade cultural e, como traço inevitável, a disputa, a dificuldade da unificação, da formação de um bloco único. Isso percorre toda a história da Europa. Ocorre que, nesse momento, o Brasil ele passa a ser percebido como um projeto dentro de um projeto. Ele é escondido dos Habsburgos espanhóis até onde se pôde, nessa aliança com os arqui-inimigos holandeses. Bom,
Eu tinha